vamos descer devagar, depois se for preciso engata-se o segundo lance. Que é para, se a chama começar a deitar para dentro, temos esta segurança da água. Por exemplo, nós aqui não temos mais proteção nenhuma. Não há caminhos, não há nada. Vamos fazer assim. Então vamos. Primeiro, vamos aqui fazer um desenho só para... É uma parcela comprida e estreita, com um declive muito grande. O declive é no sentido do comprimento. Só um pequeno parênteses, Marco. Nesta parcela, mesmo que nós estivéssemos a olhar para ela, olhar só para o desenho, quais são os nossos pontos críticos? E é um ponto crítico, extremamente crítico, porquê? Porque nós, se vocês olharem para o resto da encosta, não tem mais nenhum sítio onde possam combater, não há mais acesso. Ou seja, a partir do momento em que é onde escapar dali, ou é com água logo como ele salta, ou é com ferramentas manuais, abre e fecha. Só se quiser entrar para dentro, fazer aqui um bocadinho de chamas mais altas. Em 1972 foi o primeiro ano europeu da conservação da natureza. Foi o ano em que se criou o Parque Nacional da Peneda Gerês. Do ponto de vista profissional, foi um ano muito importante para mim. Vieram ao Parque da Peneda vários cientistas estrangeiros que tive a ocasião de acompanhar, porque o engenheiro Agrifa Mendes, que era o diretor, fundador do parque, convidava especialistas para virem cá. Um deles foi uma pessoa de quem me tornei grande amigo, o professor David Klein, diretor do Departamento de Ecologia da Universidade de Fairbanks, e um dia, no alto de uma serrania do Gerês, comentava com ele que era pena que os pastores queimassem tanto. E ele parou e disse-me: mas tanto, como é que você sabe que eles queimam tanto? Tenho que lhe apresentar um amigo meu que fundou uma ciência nova chamada Ecologia do Fogo. Era o Dr. Edwin Komarek e a sua mulher Betty Komarek, ela botânica, ele ecologista, e foi com eles que aprendi que utilizamos a expressão fogo para uma gradação enorme de fenómenos, que vão desde uma pequena chama de fósforo até um incêndio daqueles que infelizmente nos habituamos a ver nas nossas televisões, os quais desenvolvem na crista temperaturas superiores a 2000 graus. É evidente que depois de se pensar nisto, nos momentos, concluiremos rapidamente que as consequências de um incêndio de 2000 graus ou de uma quase fria chama de fósforo têm que ser forçosamente diferentes na natureza. E é essa diferença
que nós temos que estudar para sabermos aproveitar quando o fogo nos é útil e utilizá-lo como ferramenta. E aquilo que o Dr. Comarec e o professor Colar me ensinaram foi a estudar os efeitos benéficos do fogo frio. Porque chamamos fogo frio a um fogo que desenvolve a temperaturas da ordem dos 400, 500 graus. São fogos frios os que libertam fumo branco. Fumo branco não é mais do que vapor d'água. E quando a vegetação está carregada de umidade, quando a temperatura é baixa, um fogo, por vezes, apenas queima uma parte superficial do combustível das plantas. Daí, sermos capazes de desenvolver técnicas mais aperfeiçoadas que nos permitam, nas épocas adequadas do ano, fora dos períodos perigosos dos incêndios, que nos permitam controlar o combustível utilizando o fogo como uma ferramenta amiga. A cerca de 40 km de Lisboa, a Tapada Nacional de Mafra, um espaço morado de mais de 800 hectares, é um verdadeiro laboratório para o estudo da fauna, da flora e do fogo. Esta Tapada de Mafra, onde nos encontramos, é um local que tem uma história extremamente interessante na reintrodução do fogo controlado em Portugal. Com a vinda dos cientistas americanos Comarec, na década de 70, este local foi utilizado pelas primeiras experiências de fogo controlado e eu, enquanto aluno, tive o privilégio de assistir a uma dessas primeiras experiências, conduzidas pelo professor João Bugalho, e que me marcou muito, sobretudo por perceber que noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, esta era uma prática que era já utilizada de forma, digamos, com alguma rotina nos serviços florestais americanos. No uso do fogo como ferramenta para o controle do habitat, cada caso é um caso. A solução ideal para a Tapada de Mafra é seguramente diferente da solução ideal para Bragança ou para a Serra do Algarve. As soluções encontradas noutros países, como por exemplo nos Estados Unidos, onde estes problemas têm sido estudados com grande profundidade, mesmo em França, mais próximo de nós, não servem para ser aplicadas no nosso caso de forma direta. Antes de utilizarmos o fogo como ferramenta, temos que conhecer muito bem os seus efeitos, temos que conhecer muito bem a vegetação e, como no caso aqui da Tapada, conhecer até em pormenor a densidade dos animais. A abordagem tradicional na silvicultura é de que o fogo é um elemento externo ao sistema florestal e, portanto, deve ser um fator a excluir. Nas abordagens modernas, sobretudo nas regiões mediterrânicas, o fogo é visto como um elemento natural do desenvolvimento dos sistemas florestais e, por isso, deve ser um fator a reincluir na própria gestão florestal. É essa a perspectiva do fogo controlado. E é essa a perspectiva que permite que a reintrodução do fogo como fator natural possa ser visto como um elemento essencial na gestão de áreas em que a conservação da natureza é prioritária,
mas também na gestão de áreas em que a produção económica da floresta é essencial. O fogo controlado em Portugal tem sido visto na perspectiva da diminuição do perigo de incêndio, que é de facto o problema fundamental que aflige as florestas portuguesas. As experiências iniciais de fogo controlado no Pinhal de Leiria há quase 2 séculos, as utilizações do fogo controlado na circunscrição florestal do Porto, com o engenheiro Moreira da Silva, mais recentemente. Todas as utilizações do fogo controlado no programa que estamos a desenvolver têm esse objetivo essencial. Falar do fogo controlado em Portugal é falar nos comareques. Quando eles vieram pela primeira vez a Portugal em 76, a pedido da Direção-Geral das Florestas, por causa dos incêndios que estavam a agraçar, principalmente nos nossos pinhais, eu tive a sorte de os conhecer. Fui buscá-los a Bragança, trouxe-os para o Parque Nacional que eu dirigia e assim começamos as primeiras experiências. Eu fiz no Parque Nacional a Pedra Bela, sempre com muito cuidado, visto que nós nunca tínhamos visto fazer, era só pelos ensinamentos que ele nos ia dando. Foram feitos por aí fora, em Vila Real, em Coimbra, na Marinha Grande. Houve muita resistência dos meus colegas sobre a aplicação do fogo. Eles tinham dificuldade em aceitar a utilização do fogo dentro da floresta. Fora ainda bem, talvez, mas dentro não. E mesmo aquilo que nós conhecíamos da experiência dos pastores e dos agricultores eram fogos que eles faziam de inverno, chamados fogos frios de inverno, mas eram sempre em terrenos desarborizados. Fazer em terreno arborizado era uma coisa que confundia um bocado e preocupava um bocado os meus colegas. O Comareque tinha-me deixado muita bibliografia e eu tive a oportunidade de estudar com certo cuidado e até traduzir muitas coisas. E, por um acaso, em fins de 1981, houve uma reunião de florestais
da Galiza e do Norte de Portugal, e eu apresentei um trabalho nessa reunião em que chamei o fogo amigo ou inimigo do florestal. Isso deu uma polémica enorme, as pessoas estavam normalmente contra esta ideia peregrina de meter o fogo dentro da floresta, mas o que é certo é que o meu chefe de então ficou sensibilizado e, passado poucos dias, perguntou-me se eu era capaz de pôr em prática aquilo que eu tinha defendido naquela palestra. Eu disse que sim, senhor. E assim foi. Em novembro, estudei os locais mais sujeitos a incêndios nos perímetros florestais da Circunvalação Florestal do Porto e em dezembro, antes de acender o primeiro fósforo, fui bater à porta da universidade. E foi aí que eu encontrei o grande apoio do professor Francisco Rego e logo com o seu coordenador de doutoramento, o professor Steve Bunting, que veio a Portugal entretanto, nós começámos a fazer duas coisas importantes. Primeiro, ensinar aos guardas florestais quais eram as perspectivas, o interesse de fogo controlado, a sua técnica e os objetivos. E segundo, fizemos uma ficha de identificação do fogo controlado, ficha essa que foi muito interessante depois para estudos científicos subsequentes. A Universidade de Trás-os-Montes começou a fazer estudos sobre a mesofauna, apoiado pela Estação Florestal Nacional, sobre o pH do solo, sobre a erosão, sobre a capacidade de absorção. Enfim, no primeiro ano fizemos 200 e tal hectares, no segundo já fizemos 1000, a preços muito mais baixos, mas no terceiro começaram a aparecer as primeiras questões. É que havia alguns pinhais que começavam a morrer. Começámos a verificar que muitas árvores começavam a morrer depois da passagem do fogo, passado tempos, não imediatamente, apesar de ele ter sido feito nas melhores condições. E então eu pedi à Estação Florestal para fazer estudos sobre o que é que acontecia com as pragas de escolitídeos que avançavam de uma maneira extraordinária. E foi feito pela primeira vez em Portugal um estudo sério sobre os escolitídeos do Pinheiro Bravo. Foi a professora Teresa Cabral, a bióloga Maria Corinta, que vieram durante 2 anos estudar exaustivamente o problema dos escolitídeos nos pinhais depois do fogo controlado. E então verificou-se uma coisa muito interessante. Os escolitídeos apareciam porque nós fazíamos os fogos controlados principalmente nos pinhais mais velhos. Claro está que esses pinhais mais antigos eram mais sensíveis e por isso defendiam-se menos das pragas dos insetos. A utilização do fogo controlado em pinhal a partir dos 20 anos de idade é pela primeira vez referida em Portugal e provavelmente no mundo por Frederico Varnhagen, administrador-geral das Matas do Reino, a partir das suas experiências no Pinhal de Leiria, publicadas em 1836. O pinhal basto não deixará criar mato entre os pinheiros e, tirando-se-lhe a caruma para estrumes, não ficará exposto a ser devorado por um incêndio. Tenho, contudo, feito a observação que, depois que um pinhal chega a 20 anos de idade e tem sido tratado no desbaste, como indiquei, há um meio seguro de livrá-lo de ser incendiado no verão, largando-se fogo em dias secos do inverno à caruma que se acha espalhada no chão entre os pinheiros. Pois o fogo queimará a caruma sem prejudicar as raízes aos pinheiros. E repetindo-se esta operação todos os invernos no pinhal, depois de ter 20 anos, nunca se correrá risco de perdê-lo por incêndio no estio, quando o fogo ataca as raízes dos pinheiros e os faz secar. Já se sabe que para se poder fazer esta operação sem risco, mesmo no inverno, o pinhal não deve ter mato alto de permeio. Os pinhais assim costumados a chamuscar-se-lhes todos os anos o solo, crescem muito mais
e o benefício que se lhes faz, em todo o sentido, é grande. A caruma mais basta e o mato, não obstante esta operação, se aproveitará antes de se lhe largar o fogo e ficará sempre tanta que seja precisa para entreter o fogo. Esta queima deve fazer-se com o vento próprio, largando-se o fogo do lado oposto ao vento, não devendo este ser muito rijo. Passados 170 anos, o fogo controlado é reintroduzido na Mata Nacional de Leiria. Estamos no talhão 113 da Mata Nacional de Leiria, numa área em que se pode ver que foi queimada, isto é, trouxemos o fogo para dentro da mata. Mas trouxemos o fogo em condições especiais. Trouxemos um fogo com temperaturas baixas, com umidades altas e de maneira a que não afetasse as árvores, isto é, reduzisse aqui a carga de combustível, nomeadamente os matos e as carumas, de forma a que no verão, se houver um incêndio, não consuma esta mata. Historicamente, tem havido grandes incêndios ao longo dos séculos aqui na Mata Nacional. Há relatos desde o tempo do Marquês de Pombal de incêndios que ardeu mais de metade da mata. O último grande incêndio aconteceu em 2003 e ardeu cerca de 1/3 da mata. A ideia de trazer o fogo, ainda estamos a fazê-lo a nível experimental, em parcelas, e vamos ver no futuro qual é a resposta desta ferramenta de gestão. Sabemos que é mais barata, sabemos que somos capazes de fazer este trabalho e a ideia era no futuro fazermos um plano de gestão que minimizasse o fogo dentro da mata, isto é, em vez de arderem grandes áreas, dividíssemos esta Mata Nacional em 4 ou 5 grandes parcelas, de modo a que, quando houver um fogo, não ponha em causa a gestão de toda a Mata Nacional. Aqui na Mata de Leiria está a ser feita uma experiência de implementação de fogo controlado para a gestão destes matos, com o objetivo principal de estudar os efeitos do fogo neste ecossistema específico, para ver, no fundo, como é que as árvores irão responder a este distúrbio que é o fogo. Os resultados que estamos a obter são bastante animadores e o povoamento está a responder bastante bem. E durante as queimas foram registados uma série de dados, nomeadamente tentou-se registar o impacto térmico do fogo ao nível do solo, com resultados bastante interessantes. Como se pode ver pela utilização desta ferramenta, a camada orgânica, o humus, não foi afetado, que era basicamente aquilo que se pretendia, havendo o consumo de todo o matagal. A utilização do fogo controlado é uma prática que requer uma especialização relativamente grande e por isso a cooperação internacional é aqui também fundamental. Nós tivemos a sorte em Portugal de contar com a assistência dos serviços florestais norte-americanos que também mais recentemente nos deram uma ajuda no programa de utilização do fogo controlado que estamos neste momento a desenvolver na Direção-Geral dos Recursos Florestais, juntamente com o Programa de Sapadores Florestais. Tem sido uma ajuda preciosa, temos contado com a colaboração da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e tem-nos permitido ganhar outra dimensão nesta utilização que se tem também alargado para outros países, sobretudo a França, mas também a Espanha, com quem tradicionalmente temos tido projetos de investigação associados aos efeitos do fogo controlado nos ecossistemas florestais em que os utilizamos. A cooperação entre Portugal e França tem tradição nesta área, sendo de referir a troca de experiências práticas e a investigação que atualmente se desenvolvem no quadro do projeto europeu Fire Paradox.
Un incendie en général détruit tout. Là on peut regarder cette forêt, on a des herbes, des arbustes et des arbres, et l'incendie va éliminer, brûler les herbes, les arbustes et les arbres, c'est-à-dire toute la partie de la végétation visible. Le brûlage dirigé par contre va ne concerner que les arbustes et les herbes et va complètement préserver les arbres. C'est la première grosse différence, et pour arriver à cette fin-là, on choisit de brûler dans des conditions beaucoup plus calmes l'hiver et non pas l'été, avec un feu qui descend la pente et qui va à contre-vent au lieu de monter la pente et au lieu d'être poussé par le vent. Et puis on choisit le moment l'hiver où les arbres sont en repos végétatif, c'est-à-dire ils ne poussent pas. Ils sont beaucoup moins sensibles à cette période. Ils se protègent contre le froid en arrêtant de fonctionner, et du coup ils sont aussi protégés contre le feu. Voilà. Donc on a ici comme objectif d'enlever le combustible fin qui se trouve près du sol, de débroussailler les aiguilles qui forment la litière, les feuilles qui sont sur les arbustes, les petites brindilles. Tout ça, le feu va le consommer, mais tous les arbres qui forment la beauté de la forêt, ils seront parfaitement préservés par ce petit feu d'hiver qu'on appelle le brûlage dirigé. Effectivement, il faut connaître la réaction de chaque espèce, sa sensibilité au feu, pour bien appliquer le brûlage dirigé. Ici, on a principalement un pin qu'on appelle le pin d'Alep et un chêne qu'on appelle le chêne vert, qui sont très répandus en région méditerranéenne française. Et déjà, ces deux espèces ont des comportements différents. Le pin a une écorce très épaisse, son tronc est très bien protégé contre la chaleur. Par contre, le chêne a une écorce plus fine et son tronc est moins bien protégé. Donc les gens qui font le brûlage, les ouvriers ici le savent, et appliquent le feu au pied de ces arbres de façon différente. Plus dynamique près des pins, c'est pas très grave, mais tout doux près des chênes, pour ne pas que la chaleur ait le temps de rentrer au travers de l'écorce vers les tissus vivants. O programa de utilização de fogo controlado em Portugal tem duas vertentes distintas e complementares. A primeira vertente tem a ver com a formação dos agentes e, portanto, os técnicos das associações florestais, os técnicos dos serviços florestais têm que ser capacitados com esta técnica, têm que ser credenciados para a utilização do fogo controlado. E os sapadores florestais que ajudam nessa operação também têm que ter, digamos, a formação correspondente. Portanto, essa é uma primeira vertente fundamental para que nós possamos utilizar o fogo controlado em segurança e com eficácia. A segunda vertente tem a ver com a escolha dos locais estratégicos onde o fogo controlado deve ser aplicado de forma a minimizar o risco de incêndio e a cortar a continuidade do combustível na paisagem. Estamos a falar, sobretudo, da utilização do fogo controlado nas redes primárias de defesa floresta contra incêndio, que estão a ser delineadas também por todo o país, e julgamos que a aplicação desta técnica nesses locais estratégicos será bastante eficaz na redução do perigo de incêndio e na progressão dos grandes incêndios florestais. Estamos na Serra do Marão, no perímetro florestal do Marão, Meia Via e Ordem. Perímetro este que foi percorrido por um grande incêndio em 85, um incêndio que percorreu uma área de 3.000 hectares e na sequência desse incêndio toda esta área do Marão foi reflorestada. Projeto esse que foi concluído em 89-90 e na sequência, portanto, dessa plantação tem havido aqui um conjunto de ações para a proteção desse projeto. Foi um projeto pluridisciplinar que pretendeu utilizar as melhores técnicas de silvicultura, utilizar muito a compartimentação da paisagem, a utilização de espécies diversas, fazer aqui assim um mosaico de vegetação. Ao longo da década de 90 foi sendo protegido utilizando a técnica do fogo controlado. No princípio da década de 90 com ações mais relevantes na área superior da serra, pretendendo-se estabelecer um mosaico com o objetivo de, por um lado, gerir o combustível para a defesa da floresta contra incêndios, mas por outro também com o objetivo de silvopastorícia, portanto, de maneio do gado. Em meados da década de 90 houve uma paragem na utilização da técnica do fogo controlado e no final da década de 90 houve novamente um reavivar da utilização dessa ferramenta com a elaboração de alguns projetos que incidiam em áreas mais críticas, em zonas de maior risco. Esses projetos
tiveram ação sobretudo na parte sul da Serra do Marão, onde temos muito pastoreio e, portanto, o objetivo foi fechar uma porta para a entrada de um eventual incêndio, admitindo que a zona de maior risco é a zona onde temos mais gado, mais pastoreado e, portanto, onde o fogo normalmente é utilizado pelos pastores. Em 2004 foi elaborado um projeto de maiores dimensões que pretendeu utilizar também a técnica do fogo controlado e proteger toda a área do Projeto Marão. O projeto em si teve a colaboração de um conjunto de entidades, nomeadamente a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Forestis, portanto, a Federação de Produtores Florestais. Foi com a agregação destas vontades e também com um objetivo que estava por trás de tudo isto, de formação de técnicos, de credenciar técnicos e também equipas de sapadores florestais, que foram executadas cerca de 250 hectares de fogo controlado, portanto, de parcelas de fogo controlado. Estes 250 hectares salvaguardam uma área de 3.000 hectares. Neste projeto participaram cerca de 60 sapadores florestais e cerca de uma dezena de técnicos que, entretanto, foram credenciados em fogo controlado. Nós estamos numa parcela de fogo controlado. Esta parcela faz parte de uma das faixas secundárias de gestão de combustível. Foram elaboradas também a faixa primária na linha de comeada da serra. Estas faixas primária e secundária pretendem compartimentar a paisagem de forma a que tenhamos zonas mais pequenas, possa ser percorrida por um incêndio. Foi o caso, em junho do ano passado, esta zona foi toda percorrida por um incêndio e parou exatamente nesta faixa onde estamos. Arderam 250 hectares de pinhal e algum mato, mas foi exatamente uma parcela que foi tida, quando da feitura do projeto, como admissível. A colaboração entre os serviços florestais, a Universidade e as associações florestais é uma condição indispensável para a boa gestão da floresta. A parceria entre a Direção-Geral dos Recursos Florestais, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Forestis, a Associação Florestal de Portugal, é um bom exemplo dessa complementaridade. O fogo controlado é uma técnica que exige algum conhecimento, quer da ecologia das plantas na sua relação com o fogo, quer do comportamento do fogo, da forma como ele vai gerar esse calor, essa energia que pode afetar o solo e as plantas. Isso exige naturalmente investigação, conhecimento acumulado que temos vindo a obter ao longo destas mais de 2 décadas de investigação que começou ainda dos anos 70 no Parque Nacional do Gerês, quando o engenheiro Moreira da Silva iniciou um programa de utilização sistemática e extensiva do fogo na perspectiva de gerir alguns dos ecossistemas. Seguiu-se a investigação ao nível do solo, da vegetação, da flora e da fauna em geral. Essa atividade permitiu criar uma série de guias e manuais que hoje são a base da informação que os técnicos que vão ser credenciados utilizam como material didático na sua formação. Esta formação é fundamental neste momento para capacitar um conjunto de técnicos que depois vão dirigir e coordenar a atividade das equipas de sapadores florestais e que vão operar nas suas áreas de intervenção, quer sejam sapadores que estejam ligados a associações de produtores florestais, quer os que operam em parques naturais ou em áreas florestais geridas pelos serviços florestais. A reintrodução desta prática hoje tem a ver com a necessidade de os ecossistemas serem compostos
de espécies que são dependentes do fogo, sempre houve um certo regime de fogo e as espécies têm estruturas resistentes ao fogo que lhe permitem sobreviver e, sobretudo, têm uma capacidade de resiliência que lhes permite perpetuar-se, permitem de novo recolonizar o solo através de rebentos que são acionados pelo calor que é libertado na chama. E se isto tudo for feito num momento em que não haja impacto ao nível do solo, portanto, no inverno, com alguma umidade na manta morta, com algum vento, com temperaturas baixas, é possível conseguir resultados positivos, por um lado porque reduzimos aquela biomassa e no verão não temos combustível que vá arder. E por outro temos espécies que de qualquer maneira vão proteger e manter o solo e têm também essa função positiva. É tudo isto o que a investigação nos dá, o que a prática dos pastores nos vai dando e a nossa própria prática, é tudo isto que hoje serve de matéria para a formação dos nossos técnicos. Os técnicos têm uma formação teórica de base sobre os conceitos genéricos da vegetação e da ecologia do fogo e depois praticam, desde logo baseado num plano que eles próprios têm que elaborar, é um plano estratégico de defesa de uma determinada área, onde eles estejam enquadrados, e isso vai ser a base da definição dos objetivos para o uso do fogo, que eles vão cumprir aplicando o fogo na zona em concreto para o qual foi elaborado o plano, e no final vamos obter uma formação teórica e prática que lhes vai permitir serem credenciados pela Direção-Geral dos Recursos Florestais, de acordo com a legislação em vigor, que determina qual o tipo de conhecimentos que o técnico responsável pela planificação e pela queima deve ter e quais as condições em que ele vai ter que ser formado para poder vir a ser credenciado. Esta é, pois, uma tarefa que hoje estamos a levar a cabo com algum êxito, porque nas áreas onde foi aplicado o fogo controlado, permitiu que se criassem contrafogos para combater a frente dos incêndios. É, pois, uma técnica que já está demonstrada ser extremamente útil utilizando o próprio fogo na perspectiva de combater os incêndios de verão. A técnica do fogo controlado começa a ser desenvolvida na Forestis pelo interesse do seu presidente, engenheiro Moreira da Silva, nos anos 90. A técnica foi sendo desenvolvida aqui através dos conhecimentos transmitidos primeiro à equipa técnica da Forestis e depois pela realização de um primeiro curso. Esse curso vinha dar cumprimento à missão da Forestis, que era associativismo, gestão e defesa florestal. Sendo um dos principais problemas a defesa da floresta contra incêndios, realizou-se esse curso e integrou-se um módulo de fogo controlado, sendo essa a primeira iniciativa prática de fogo controlado e de formação de técnicos licenciados em engenharia florestal. Ao longo dos anos fomos desenvolvendo e multiplicando as ações de formação, sendo que em 1999, com a criação do programa de sapadores florestais, tivemos a grande oportunidade de expandir esta técnica, tendo nesta altura mais de 1000 horas de formação, cerca de meia centena de técnicos credenciados e dezenas de equipas de sapadores capacitadas para o exercício desta técnica. Temos visto da parte tanto de proprietários privados como de áreas comunitárias um grande apreço pela técnica e pelos resultados que daí têm advido. A Forestis orgulha-se de ter proporcionado estas condições de trabalho e a expansão da prática e estamos a partir para outras iniciativas que já não cabem só no âmbito da formação profissional,
mas que vão para além disso e criando equipas especializadas, com maior expressão nas regiões Norte e Centro, mas com grande adesão, não só de técnicos das associações, mas também de técnicos de autarquias e de outros que trabalham, nomeadamente também em parques e reservas, sendo hoje, ao final de 10 anos, uma técnica que já não tem tantos constrangimentos e que já tem uma aceitação muito considerável, para grande felicidade de quem iniciou. E é bom que todo o povo português, para além de gozar o que é a paisagem linda e bonita que lhe dá oxigênio e lhe retira anidrido de carbono, para além da caça, para além de tudo que a floresta nos dá, façam o favor de defender a floresta com unhas e dentes para que não aconteça como tem acontecido nos últimos anos. Para além do nosso interesse em não permitir e estarmos atentos, não deixarmos que isso aconteça, é ajudarmos a que o fogo controlado seja efetuado nos sítios em que possa ser feito. Por pessoas capazes, por pessoas preparadas, por técnicos competentes, por sapadores florestais depois de formados e credenciados. Estamos do alto da Serra de Marão, que foi um dos locais escolhidos como prioritários para a intervenção com fogo controlado no ano de 2005-2006. Esta ação foi executada através de um protocolo estabelecido em 2005, portanto, da Direção-Geral de Recursos Florestais, com a Forestis, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que o objetivo principal era o reforço de treino dos técnicos credenciados em fogo controlado recentemente formados, e que diziam que uma das limitações para passarem à aplicação desta técnica era a insegurança que sentiam, apesar dos 7 dias de prática durante o curso. Assim, pretendeu-se juntar muita gente, cerca de 30 técnicos credenciados, juntamos também cerca de 20 equipas de sapadores, portanto, 100 homens, para formarmos essas equipas de sapadores florestais como operacionais de fogo controlado. Trabalhámos aqui na Serra de Marão, trabalhámos na Serra da Lousar e muitas outras parcelas depois espalhadas um bocado pelo país, de forma a fazer alguma demonstração, alguma divulgação da técnica por vários pontos. Trabalhou-se em vários ecossistemas, em povoamentos, em matos e em vários regimes de propriedade, em propriedades geridas pelo Estado, em propriedades privadas, propriedades públicas, porque tentou-se cobrir o máximo possível de situações. Permitiu também esta ação selecionarmos mais alguns formadores, pois uma das limitações que temos tido nas ações de formação para credenciação e fogo controlado era o reduzido número de formadores. Contávamos com 4, 5 pessoas, o que limitava bastante a execução. Assim, selecionámos mais 12 formadores no final desta ação, que estão este ano já a colaborar com as novas ações de formação para acreditação de fogo controlado. No ano de 2007, o grande objetivo da Direção-Geral de Recursos Florestais é promover um grupo de especialistas de fogo controlado que possa contribuir com as entidades que queiram fazer planos de fogo controlado e os vejam aprovados nas Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndio, mas não tenham capacidades para executar. Ou seja, não tenham pessoas com formação suficientes para executar fogos controlados em áreas de 100, 120, 200, 300 hectares. Foi divulgado este grupo, houve várias inscrições, e temos neste momento já para arrancar os pedidos para tratamento de uma área de cerca de 1000 hectares em 5 locais diferentes. Esta ação de 2007 vai também ser utilizada para treino dos operacionais que prevemos venham a trabalhar durante a época de incêndios com fogo de supressão, ou seja, trabalhar com fogo quanto aos incêndios. Vamos ter, em alguns locais onde temos parcelas maiores, tentar elaborar exercícios práticos em que há uma ação de início de fogo e depois há equipas que têm que decidir como é que vão parar esse fogo, só com ferramentas de primeira intervenção e, essencialmente, com fogo de supressão.
fogo controlado é uma técnica que é utilizada comumente no inverno, é uma técnica de gestão de combustível. Esta técnica pode também ser aproveitada pelas entidades que têm a responsabilidade de combater os incêndios florestais como simulador, como teste para a sua atividade no verão. Essas entidades, portanto, os bombeiros, todos os combatentes, todas as entidades que também fazem primeira intervenção, podem utilizar o fogo controlado para testar não só os conhecimentos de comportamento do fogo, conhecimentos que têm a ver com os próprios combustíveis e os diferentes combustíveis que existem na nossa região, podem testar conhecimentos e interação que existe entre o fogo e a orografia, testar conhecimentos de meteorologia e sua influência no comportamento do fogo, mas podem mais do que isso testar ações de segurança, portanto todos os cuidados que se devem ter com a utilização do fogo e nos incêndios, que são exatamente os mesmos. Podem também testar e trabalhar as comunicações que se fazem no teatro de operações. Portanto, há todo um conjunto de vantagens, de trabalho que pode ser feito no inverno, de forma a que no verão as pessoas estejam mais preparadas para combater os incêndios florestais. O fogo, um elemento natural e uma das ferramentas mais antigas utilizadas pelo homem, está a ser redescoberto como técnica eficaz, económica, mas exigente, na moderna defesa da floresta contra incêndios.